Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. E já está aqui comigo a vereadora Filipa Brunelli. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco hoje no Café PT. Obrigada, André. Obrigada a todos os petistas que nos acompanham. Uma saudação travesti, uma saudação petista a todos que estão aqui com a gente hoje e que vão acompanhar esse bate-papo gostoso aqui. Que maravilha! E é com essa energia maravilhosa, vereadora, que a gente começa, então, o Café PT falando, né, sobre o mês mais importante para a comunidade LGBTQIAPN+, o mês de junho, onde é celebrado, mês que é celebrado o Dia, né, Internacional LGBTQIAPN+, é um mês que realmente a gente traz, né, em evidência todas os questionamentos, tudo que precisa ainda ser melhorado para a comunidade, não só para a comunidade, mas também para a nação em si. Porque nós vivemos em um mundo em que todos ali estão juntos e é preciso um pensar no direito do outro, e o direito está aí, né? Quando a gente discute essas possibilidades de um mundo melhor para todos. Então, é assim que eu começo, né, perguntando aí para você. Foi a primeira vereadora travesti eleita na cidade de Araraquara, em São Paulo, foi reeleita na última eleição municipal. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse, né, sobre essa conquista, o que significa não só para você, mas para toda a comunidade e para essa luta que nunca deve parar. Emocionante, né? Um demarcador histórico. Eu digo que, na verdade, o que aconteceu, né, eu não acho que foi um fenômeno, né, a minha eleição, como as eleições das minhas outras irmãs travestis pelo Brasil afora, nas últimas eleições. Na verdade, nós somos a concretude do sonho das nossas ancestrais travestis, né? Onde muitas das nossas, inclusive, tombaram durante o percurso num passado recente e sonharam em ocupar o poder. E hoje nós, né, iniciamos esse sonho da ocupação do poder, né, dessa reintegração de posse desses espaços que nos foram negados historicamente. Né? Então, eu digo que eu fui, né, tive aí os orixás, me deram a oportunidade de ser a primeira vereadora travesti eleita em Araraquara, em toda a região centro-leste do estado de São Paulo, né, eleita pelo Partido dos Trabalhadores, uma travesti de esquerda, né, mas eu não quero ser a última. Então eu espero fazer um trabalho próspero para a comunidade, próspero para a nossa cidade, próspero para a sociedade em sua totalidade, não só na municipalidade, para que entendam as potencialidades de um corpo travesti, de um corpo trans, de um corpo LGBT, ou seja, de um corpo dissidente na política brasileira, para que no futuro a gente consiga cada vez mais conquistar e angariar mais e mais espaços de poder, com ideias dissidentes, com corpos dissidentes nos espaços em gerais. Maravilha, e essa é sua luta diária, né, vereadora? Porque, nós, né, continuando também assim, sobre a importância de estarmos nesse mês tão importante aí para as lutas da comunidade LGBTQIAPN+, né,
o seu mandato, ele atua para defender também, né, os direitos da comunidade. E eu queria agora que você falasse para a gente um pouco sobre as conquistas alcançadas, né, ao longo de todo esse percurso, né, na Câmara, aí, né, e o que ainda falta para poder fazer em relação, né, aí eu já pergunto de um modo geral, as políticas públicas, né, para poder melhorar os direitos, a aceitação, né, a visibilidade. Então, queria que você falasse agora para a gente nesse ponto aí. Bacana. Aqui em Araraquara, né, a gente... Antes, eu acho até que antes de adentrar mesmo o escopo da legislação, é preciso a gente falar um pouco do cenário, né, de Araraquara, que nós éramos administrada até o passado, né, por 2 gestões, por um mandato petista, né, comandado pelo prefeito Edinho Silva, aonde eu tive a honra de ser a sua gestora de políticas LGBT. E no executivo eu inicio toda essa bagagem, toda essa construção de políticas públicas. Quando eu adentro dentro da Câmara Municipal, eu apenas enfatizo, né, tudo aquilo que eu já iniciei, que eu já tinha começado a construir no Executivo, transformo em leis e uso, né, de todas as ferramentas legislativas para garear direitos. Então eu fico muito feliz que hoje Araraquara ela é um exemplo, tanto na perspectiva do Poder Executivo, tanto quanto da perspectiva do Poder Legislativo, no avançar de políticas de acolhimento, de promoção de cidadania da população LGBTQIA+. Né? Hoje nós chegamos, eu fico feliz em dizer isso, que quase no limite do que o Legislativo Municipal pode se fazer. Nós avançamos tanto que a gente conseguiu implementar a maioria das nossas legislações. Né? Infelizmente, né, tivemos dificuldade de avançar com algumas outras por causa do fundamentalismo religioso que adentra e que é instaurado, né, que ganha força cada vez mais na política brasileira, mas a gente avança. Né? Nós conseguimos em Araraquara implementar a Casa-Abrigo LGBT, Centro de Referência LGBT, o Ambulatório Trans LGBT que em breve vai ser inaugurado. Né? Fora isso, legislações como a garantia do direito de famílias homoafetivas terem acesso a programas habitacionais, né? Cotas para travestis e pessoas trans em geral, né? Empresas que têm subvenção com o município de Araraquara. Instituímos dias, né, de orgulho, de visibilidade no município de Araraquara, campanhas permanentes, políticas públicas de equidade da saúde, né? Implementamos a PrEP de forma plena na população LGBTQIA+. Então, assim, a gente... eu falo com muito orgulho mesmo, porque a gente, em pouco tempo, a gente ocupa, né, o legislativo com muita gana, com muita vontade e tenta correr o máximo possível, né, para fazer essa reparação histórica para com a nossa comunidade, que sempre foi esquecida, né, e que a gente tem muito pouco tempo para tentar fazer essas reparações. Né? Então eu fico muito feliz que a gente avançou muito no que tange a legislação, né, a políticas públicas, no que tange ao Poder Executivo. Né? Agora a gente faz o trabalho para que os nossos números sociais, para que a LGBTfobia de forma geral seja reduzida, para que as pessoas LGBTs tenham seus direitos garantidos e que tudo isso que a gente conquistou tenha efetividade no dia a dia da população LGBTQIA+. Vereadora, em janeiro, no seu discurso de posse, você foi alvo, né, de ataques e ofensas transfóbicas. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse episódio. Seu discurso chegou até por um momento ser interrompido. Então, como você encaminhou isso até a justiça, porque é um ato criminoso, que eu queria que também você destacasse essa importância, né, para a gente, para quem está nos assistindo, né, de levar essas situações, essas ofensas, esses crimes, né, também para a justiça. André, essa posse, né, foi na posse da minha reeleição que isso aconteceu. E, infelizmente, né, já é algo que tem sido rotineiro nos mandatos de pessoas trans,
que são os ataques transfóbicos, né, as ameaças de morte, né, para você ter noção, no meu primeiro mandato eu recebi ameaças de morte, né, precisei contratar escolta para me blindar, para me poder legislar, enfim. Tudo isso é um reflexo da extrema-direita, do neofascismo brasileiro, que tenta cercear o direito político, né, que tenta cercear os debates, os ideais políticos da esquerda, principalmente da esquerda quando a gente fala de corpos dissidentes. Veja bem, imagina como que deve ser para um fundamentalista religioso, para um extremista da direita, né, uma travesti de esquerda ocupando esses espaços e fazendo e trazendo consigo as vozes daqueles que foram silenciados sistematicamente. Né? Então eles vão reagir a isso. E como que é a reação deles? Com violência, com mais violência, porque com toda serenidade e humildade, essa galera, eles não conseguem enfrentar a gente, confrontar a gente num debate, porque eles não têm qualificação. A qualificação de pessoas odiosas é a promoção do ódio, né? É isso que eles têm para ofertar, né? A gente não tem mais o que esperar dessas pessoas a não ser o ódio gratuito, né? Então eles vão automaticamente depositar em nós as frustrações internas deles, né? Esse discurso da minha posse, inclusive, o que mais incomoda, veja bem, outros vereadores da oposição também fizeram seus discursos e não foram vaiados. Mas quando uma travesti, né, ela faz o apontamento enfático de ser oposição, de denunciar as violações de direitos humanos, automaticamente a gente incomoda a estrutura hegemônica, né, que sustenta esse fundamentalismo religioso, que sustenta a extrema-direita brasileira. E foi a resposta disso, né? Infelizmente, André, nesse caso em específico, a justiça não teve muito o que fazer porque não teve um controle de acesso das pessoas, o ambiente estava escuro, as imagens não conseguiram captar muitos rostos, né? Conseguiram se captar áudios, vozes ofendendo, mas não conseguiu pegar quem proferiu aquele ódio, né? Diferente de outros casos, por exemplo, aqui em Araraquara, eu fui a primeira pessoa que conseguiu, né, na justiça, a sentença contra 10 pessoas que me ameaçaram. Inclusive 2 delas, né, cumprem regime semiaberto, porque o crime de LGBTfobia, de transfobia, ele é inafiançável. Então a gente avança em algumas questões, mas infelizmente em outras a gente ainda pena na justiça, porque a justiça sempre vai duvidar da palavra de corpos dissidentes, né? Não basta eu ir fazer uma denúncia, eu tenho que apresentar muitas provas para que a denúncia vá para frente. E infelizmente no dia da minha posse, tudo aquilo, né, aquele ódio proferido a mim, né, eu lembro da onde vinha, mas eu não via os rostos que estavam proferindo aquilo. A gente não conseguiu, então, dar sequência na justiça nesse caso. Mas é importante dizer que a justiça está aí, a gente tem que recorrer a ela, mesmo que às vezes elas nos frustrem, né? Mas, por exemplo, teve esse caso que me frustrou, mas em compensação a gente conseguiu o direito na justiça, né, de ressarcimento dessas 10 pessoas por transfobia. Que bom, tá aí um exemplo, né, da importância de identificar, de ir atrás, de fazer com que não fique só como mais um xingamento ou mais apenas ali uma situação daquele momento, sim. Porque é um crime e tem que ser tratado como crime, né, vereadora? Exatamente, André. A gente não pode naturalizar e, infelizmente, é muito doloroso o que eu vou compartilhar, mas nós, parlamentares travestis e transexuais, a gente passa por tanta violência sistematicamente que às vezes a gente acaba naturalizando isso, né? A gente acaba naturalizando algumas questões, porque senão a gente não consegue legislar, né? Porque a discrepância, né, do direito de exercer a política, de exercer a democracia, ela é tão distante de corpos trans e de corpos cisgêneros, porque os corpos cisgêneros não têm que pensar na sua segurança, enquanto os corpos trans, muitas das vezes, não conseguem a plenitude do parlamento, porque os seus corpos correm riscos de vida, né? Então, a gente tem que fazer um exercício também, nós, pessoas trans, para não naturalizar nenhum tipo de violência. Na verdade, todos nós, pessoas
pessoas LGBTs, na verdade. Né? Nós não podemos naturalizar nenhum tipo de ofensa, nada que alguns, né, que o senso comum apresente como brincadeiras, mas a gente sabe que lá na ponta essas brincadeiras vão refletir nas estatísticas significativas do Brasil, seu país, que mais extermina corpos LGBTs e enfoca pessoas trans. Então a gente não pode naturalizar, não pode admitir nenhum tipo de violência, seja ela simbólica, seja ela moral, seja ela psicológica. Violência tem que ser combatida. E eu acredito que tudo isso começa também pela educação, começa dentro de casa, se estende também na escola. Eu tenho certeza que em seu mandato um dos principais focos da gestão que você está à frente é o investimento na educação, porque a educação transforma vidas, né? E independente do gênero, da cor, da raça, da condição sexual, uma pessoa educada, ela vai longe. Não é isso, vereadora? E eu anotei aqui que, recentemente, foi destinado, através aqui de uma emenda parlamentar, aproximadamente R$33 mil para aquisição de computadores para a comunidade escolar aí da cidade de Araraquara. Então, quero agora que você fale para a gente sobre essa importância da educação, do investimento na educação. Muito importante. A educação, eu acredito que a educação é o pilar fundamental para a transformação de sociedade. Né? Nós precisamos ter uma educação de qualidade para as crianças, para os jovens adultos, né? Para os filhos de trabalhadores, para as pessoas pobres, para as pessoas periféricas, né? Mas não somente uma educação da boca para fora. Uma educação que de fato acolhe, emancipa e liberta. É essa a educação que eu acredito, né? A educação que eu acredito são as escolas, os espaços institucionais educacionais que acolhem, né, todo tipo de diversidade, LGBT, pessoas pretas, pessoas de axé, né, enfim, toda essa diversidade e pluralidade humana, né? E vale destacar que essa emenda, inclusive, que você menciona, André, ela é enviada para nós através de uma parceria muito grande que a nossa mandata tem com a nossa deputada estadual do Partido dos Trabalhadores também, Tainara Faria, uma mulher LGBT preta, né, a única mulher preta eleita pelo PT na Lesp, e que a gente vem fazendo um trabalho importantíssimo e significativo nas mudanças dos paradigmas, né, do que esperam de corpos dissidentes, né? Então a gente mostra que nós, pessoas LGBTs, pessoas pretas, nós estamos preocupados com a sociedade, com a estrutura de sociedade de verdade, trazendo conosco, né, o discurso, as dores, os anseios, né, e as vontades da onde nós viemos, da onde nós partimos, né? Porque eu vim da prostituição, vim da periferia, então automaticamente eu vou trazer comigo toda essas negligências que o Estado, né, tem com os recortes populacionais periféricos e dissidentes. Então isso é importante. Então quando a gente investe em educação, eu falo muito isso, né? Educação não é gasto. Nós temos que entender que existe gastos na máquina pública e investimento. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de investimento. Porque quando nós investimos na educação, né, na educação de jovens, na educação de crianças, de adolescentes, nós estamos pensando numa perspectiva de futuro que esses corpos se emancipem e consigam garantir, né, a empregabilidade, o direito da cidadania, né, a sua emancipação social enquanto pessoa. Então é fundamental que a gente garanta a educação plena, verdadeira, para todas as pessoas, né? Para que, inclusive, a educação, quando a gente fala de educação, uma educação libertadora, emancipatória, ela seja o suficiente para que nenhuma pessoa mais seja utilizada, né, como massa de manobra por projetos políticos que massacram a população periférica, que massacram a população pobre. Então eu acho que é isso que a gente idealiza, uma educação que prepara a pessoa, que garanta a essa pessoa direitos fundamentais, constitucionais, que devem ser acesso a todos os brasileiros. Você despertou, né, este olhar para a militância na época do Grêmio Estudantil. Então, eu queria agora a sua avaliação sobre a importância
da participação da juventude na política? André, eu quando você fala assim, eu me recordo, eu me volto lá no Grêmio Estudantil, na época que eu era novinha, né, na época dos movimentos secundaristas, dos movimentos estudantis. Eu me lembro, né, eu estando presidenta do Grêmio Estudantil no ensino médio, e eu lembro da vontade, do anseio que eu tinha, do desejo que eu tinha pela mudança, né? A juventude, ela traz, né, com vontade, né, esse desejo de mudança política. E é esse desejo que eu tento deixar ele vivo sempre, 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 sempre. Porque a gente precisa das mudanças, das transformações sociais, né, para que a gente tenha avanços. Então, eu falo que para a gente ter progresso de verdade na política, nós temos que ter a juventude presente, nós temos que ter os corpos jovens presentes, nós temos que ter as ideias jovens presentes. Então, falar de juventude na política é a gente falar do progresso, é a gente falar do amanhã, é a gente falar do hoje, né? Então, é tão importante a juventude, né, nesse escopo de políticas, porque veja bem, se nós queremos ter o amanhã, inclusive fazendo o link, pensando nas pessoas idosas, né, nas pessoas velhas, a gente tem que pensar que a juventude de hoje será essas pessoas do amanhã. Então, dialogar com essas pessoas hoje é fundamental para que a gente pense no modelo de sociedade que será benquista, que será bem vista hoje e amanhã também. Então, não vejo como a gente avança sem dialogar com a juventude, né? Os corpos jovens na política é a oxigenação necessária para o avançar da política pública, né? Veja, eu digo que os movimentos sociais, os partidos políticos, são cíclicos, né? Nós precisamos de gerações, nós precisamos passar o bastão, nós precisamos despertar o desejo político em novas gerações, para a hora que chegar o nosso momento de partir, né, de se ausentar desses espaços, nós deixamos bagagens para que novas pessoas, para que novos corpos, né, toquem e caminhem com esse desejo de mudança, né, rumo à transformação social. Porque senão a gente leva conosco todo um ideal de transformação. E a gente não pode pensar nisso, né? Principalmente o Partido dos Trabalhadores, né? Um partido que é muito além, que é uma construção coletiva, que é um partido que pensa no modelo de sociedade que representa a classe trabalhadora, os anseios da população pobre desse país. Então a gente precisa pensar sempre em construir novas lideranças, em construir pessoas jovens, para que quando essas gerações que estão hoje no poder passarem, nós termos novas gerações para dar continuidade no sonho de liberdade que a gente, enquanto petistas, tanto idealizamos. É isso aí, vamos falar agora sobre saúde. Recentemente, né, aconteceu uma audiência pública sobre a atual situação da saúde aí em Araraquara. Queria que você destacasse um pouco para a gente aí sobre essa importância de estar de cima desse assunto, que também é um dos mais importantes, né, para uma cidade, para a população, falarmos de saúde e a população ter acesso à saúde, né, vereadora? Perfeito. Existem alguns temas, né, alguns eixos que a gente não pode perder de foco. Meu mandato, ele trabalha na perspectiva dos direitos humanos. Então, eu não consigo fazer nenhum debate que não é através do aspecto dos direitos humanos, porque na minha concepção de mundo, quando a gente debate meio ambiente, direito à saúde, lazer, educação, né, participação popular, mobilidade urbana, a gente fala de direitos humanos. E quando a gente olha para dentro, né, da máquina pública, quando a gente olha dentro da saúde pública da municipalidade, nós vemos graves infrações dos direitos humanos, né, que é o não acesso à saúde imediata, que são as negligências médicas, né, que são o não acesso a medicamentos, que são o não acesso a exames, né, coisas que as pessoas privilegiadas na sociedade tem esse direito. Então a gente não pode achar normal, naturalizar, né, que pessoas com dinheiro tenham direito a sobreviver a uma qualidade de vida melhor.
né? Nós, pessoas pobres, nós também temos esse direito, né? Então, nessa ótica, nesse ideal, é que a gente tenta fazer com que a saúde pública tenha um olhar voltado para a população da nossa municipalidade, né? E mais uma vez eu destaco, existem coisas que não são gastos, são investimentos, né? Nós temos que falar de saúde pública no escopo de investimentos. Então, quando a gente investe numa UPA, quando a gente investe num SAMU, né? Quando a gente investe em políticas públicas de equidade, nós estamos falando, né, de qualidade de vida. Nós estamos falando de um retorno social muito grande, né? E infelizmente o que a gente vê hoje, muitas das vezes, no setor público, é que existe um sucateamento muito grande quando a gente fala em saúde pública, né? O SUS, por exemplo, é um dos melhores programas de distribuição de saúde plena do mundo, né? Mas, infelizmente, quando a gente adentra e olha para os interiores do país, a qual fica, né, aos gestores municipais a fazerem a sua gestão, a gente vê que fica a desejar, né? Porque esses gestores, muitos dos gestores, não têm a empatia que o SUS merece, não têm a responsabilidade que o SUS pede. Então, infelizmente, a gente vê negligências na aplicabilidade do SUS nos nossos territórios, nas nossas municipalidades, né? Então é isso que a gente vem atuando, que a gente vem fiscalizando, para que a população não seja negligenciada, para que as pessoas tenham um atendimento digno, de qualidade, para que as pessoas, quando estão doentes, elas não tenham que esperar 12, 18 horas numa UPA para conseguir o seu atendimento. E a gente precisa enaltecer o quanto que projetos políticos de extrema-direita, eles vêm destruindo direitos básicos da saúde, né? Aqui em Araraquara é um destaque disso. Nós ficamos 8 anos numa gestão petista, né? Nós tínhamos um avançar das políticas públicas, obviamente que não era perfeito, porque a gente sabe como que é fazer gestão pública de uma cidade, como que é fazer gestão pública com escassez de recurso, né? Mas quando a gente tem 6 meses de um governo de extrema-direita e a gente vê o desmonte de tudo aquilo que já vinha sendo construído, né? Quando a gente vê a negação de direitos das pessoas em tão pouco tempo de uma gestão de extrema-direita, isso deixa enfatizado, explícito, o quanto que projetos de extremas direitas, né, com ideais neoliberais, não pensam na população periférica, não pensam na população dos trabalhadores, não pensam naqueles que sustentam, né, todos os dias, né, esse país. Então a gente tem essa missão enquanto mandatária de também fiscalizar o Poder Executivo e garantir que a saúde pública ela não seja um privilégio, ela seja um direito básico a todo cidadão brasileiro. Que maravilha. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas antes de você se despedir, eu gostaria de fazer uma consideração aqui, agradecer imensamente você ter aceitado, né, de compartilhar com a gente todas essas coisas boas que a sua gestão, né, está fazendo e vai fazer muito mais aí frente, né, a prefeitura, como vereadora da cidade de Araraquara, em São Paulo. Eu tenho certeza que para todos da comunidade LGBTQIAPN+, para todos nós, é um presente também nesse mês tão importante a gente poder, né, eu costumo dizer que eu gosto muito mesmo de receber aqui, né, os parlamentares, os políticos, que destacam com tanta coisa boa para a população. A gente sabe que no governo Lula, né, durante a gestão do nosso presidente Lula, foram todos os governos que mais a população LGBTQIAPN+, foi reconhecida, foi ouvida, teve os seus direitos alcançados. Muita coisa precisa melhorar, claro, mas entrevistando, né, parlamentares, políticos, pessoas como o seu trabalho, vereadora, que nos deixa muito felizes, muito otimistas, né? Eu acho que é um presente para todos, né, nesse mês tão importante. Então, parabéns, continue nessa luta aí firme e forte. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas aqui estão abertas do nosso programa, do Café PT, para que você possa trazer cada vez mais novidades, viu? Muito obrigada, meu bem. E é muito importante que você destaca, né? De fato, foi o governo Lula, lá em 2003, que permitiu que as pautas do movimento social se tornassem políticas institucionais.
Então essa é a importância do Partido dos Trabalhadores na luta contra a LGBTfobia. Né? Então nesse sentido eu quero agradecer demais a todas as LGBTs petistas que me antecederam na luta, né? Que lutaram muito e que proporcionaram com que hoje o mundo estivesse ao ponto de permitir que uma candidata, né, que uma pessoa travesti ocupasse o parlamento. Então eu quero agradecer demais a todas essas LGBTs petistas que lá atrás enfrentaram uma luta que não foi fácil. Quero desejar muitas felicidades para todos os petistas que nos acompanham, né, para que venham se somar na luta de uma sociedade mais bela, mais bonita, mais equânime. E se você não é petista ainda, vem se filiar e vem somar com a gente, porque a hora da mudança está acontecendo e a gente precisa de mais e mais pessoas para se somar nessa grande transformação desse país. André, muito obrigado, um beijo para todos que nos acompanharam e sigo aqui à disposição do nosso partido, sigo aqui à disposição de toda a sociedade brasileira que quer de fato uma transformação política. Um grande beijo. Outro também para você, vereadora, mais uma vez muito obrigado e um forte abraço também para toda a nossa audiência aí da cidade de Araraquara.